Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vamos continuar falando sobre fitocromos. Na aula anterior, eu falei que quando as proteínas percebem uma luz, por exemplo, luz vermelha, ocorre alteração no cromóforo e que, consequentemente, provoca alteração também na proteína. Então, por exemplo, ela, quando está aqui na forma PR, que recebe luz vermelha, que a luz ela é percebida exatamente pelo cromóforo, que está representado aqui por essa estrutura mostrada em formato oval em verde, ela que passa da forma cis para a forma trans, provoca alteração também na proteína, expondo algumas regiões que fazem com que a proteína se localize no núcleo, né, seja transportada até o núcleo, e quando isso daqui acontece, passa a interagir com diversos genes, né, e induzir algumas respostas consequentemente, inibir também algumas outras respostas. Mas, além dessa alteração aqui, que pode ser revertida, tá? Eu comentei isso também na aula anterior, por exemplo, se a gente coloca a luz vermelha e vermelho distante em seguida, ela volta para o formato PR, que é o menos ativo na maioria das respostas. Por exemplo, aquele exemplo, logo no início que eu comentei sobre indução ou inibição de germinação de sementes de alface é regulado exatamente dessa forma. Né? Se passa tempo suficiente para que o fitocromo fique na forma PFR, vai induzir diversos genes ligados à germinação de sementes. Mas, além disso, tá? Tem um controle que envolve fosforilação de alguns aminoácidos nessas proteínas, que vocês observam que está exatamente essas regiões aqui com P, que ao receber luz vermelha, elas continuam também fosforiladas, e esse formato aqui fosforilado dos fitocromos ele é menos ativo. Então, logo que ele chega no núcleo e que induz algumas respostas, ele é marcado para a degradação por uma estrutura chamada de proteossomo, né, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele funciona. E daí, né, então, induz a resposta e já é marcado para a degradação. Mas se ocorre a interação com uma fosfatase, essa PAPP5 aqui, que remove os fosfatos, aí o fitocromo ele fica numa forma mais ativa, então ele passa mais tempo interagindo com proteínas no núcleo e aumentando, consequentemente, as respostas reguladas. Tá? Então, é o formato aqui PFR com asterisco, né? Digamos, totalmente ativo. Esse tipo de regulação aqui, então, ele aumenta a resposta em algumas situações, tá? Dos fitocromos. Então, isso aqui é um exemplo de interação de fitocromo com fatores de transcrição. Né? O que são fatores de transcrição? Relembrando, são proteínas que regulam a expressão de alguns genes. Então, por exemplo, durante a noite, essas proteínas aqui, a COP1 e SPA1, elas marcam alguns fatores de transcrição com essas caudas aqui chamadas de caudas de ubiquitina ou alvos de ubiquitina. E quando elas estão marcadas aqui, elas são levadas para serem degradados via esse 26S proteossomo aqui. Tá? E tudo isso aqui ocorrendo lá no núcleo. Que seria exatamente também no caso de fitocromos que não estão fosforilados. Tá? Então, eles normalmente chegam na célula e rapidamente são marcados por ubiquitina para serem degradados. Então, por exemplo, isso aqui é ocorrendo durante a noite. Tá? Essas proteínas elas estão constantemente sendo sintetizadas e degradadas. Isso ocorre na maioria das vezes para fatores de transcrição, né? Ou seja, proteínas que regulam outras. Então, durante a noite, elas vão sendo sintetizadas e já marcadas para degradação, mas durante o dia, na presença de luz, o que acontece? Né? Fitocromos passam da forma PR para a forma PFR, e aí são transportados até o núcleo, do citoplasma para o núcleo. E no caso do fitocromo A, principalmente o fitocromo A, tá? Que ele não é muito estável, ele quando chega no núcleo, ele já é marcado também por uma cauda de ubiquitina para ser degradado, mas ele já induz algumas respostas. A proteína COP1, por sua vez, ela sai do núcleo durante o dia, ela só volta a entrar no período escuro, aliás, né, durante a noite,
E aí, aqueles fatores de transcrição que estavam sendo degradados durante a noite, eles passam a se ligar a alguns genes e controlar a transcrição, né, ou a expressão de alguns genes. Tá? Então, isso é uma das formas de interação de fitocromos, né, com algumas proteínas reguladoras. Uma outra forma de interação, aliás, uma outra forma de interação com outros fatores de transcrição são esses fatores de transcrição aqui do tipo MYB, que regulam também diversos processos que são controlados pela luz. Então, aqui a gente tem um tempo de exposição à luz e uma síntese muito rápida de fatores de transcrição do tipo YMB, tá? Aqui tem medindo o RNA mensageiro deles. Então, logo na presença de luz, por exemplo, aqui 1 hora de luz já é máximo o nível desses fatores de transcrição, que depois vai diminuindo paulatinamente aqui. Mas que, por sua vez, vai aumentando em seguida, né, só que mais lentamente, essas proteínas aqui do tipo LHCb. Proteínas LHCb, aliás, elas fazem parte do complexo antena do fotossistema 2, tá? Que precisa estar funcionando durante o dia, né, na presença de luz, para que ocorra a síntese das proteínas que vão se ligar lá, né, nos pigmentos e que vão induzir, por exemplo, né, que vão permitir, por exemplo, a fotossíntese. Tá? Então, esse é um dos exemplos de genes que devem ser regulados durante o dia. Então, o processo de regulação é exatamente assim. Tá? O fitocromo B, ao ser convertido para a forma PFR, ele interage com algumas proteínas que de início estavam reprimindo o fator de transcrição do tipo MYB, ou os fatores de transcrição, melhor dizendo, do tipo MYB, que aí ele passa depois a ser sintetizado, né? Eu mostrei lá que o RNA mensageiro dele é sintetizado muito rapidamente depois da presença de luz. Por quê? Porque foi o fitocromo, nesse caso aqui, fitocromo B, que liberou ele, ao estar na forma PFR, e aí ele vai regular a síntese, por exemplo, das proteínas do LHCb, né? Do complexo antena, para que ocorra a montagem da maquinaria fotossintética e, né, o funcionamento da fotossíntese durante o dia. Bom, existe, no caso de plantas, alguns ritmos que eles ocorrem ao longo do dia. Esses ritmos são chamados de ritmos circadianos, né, que vem do latim, que significa ritmos que têm duração de quase ou de cerca de um dia. E daí, consequentemente, é como se existisse um relógio interno nas plantas. Esse relógio interno ele funciona através de algumas proteínas reguladoras. Eu estou mostrando aqui um exemplo de proteínas que regulam o ritmo circadiano em plantas. Esse esquema aqui está muito simplificado, né? Ele é bem mais complexo, ele envolve a interação de diversas outras proteínas reguladoras. A gente está vendo aqui a proteína LHY e CCA1, que são fatores de transcrição do tipo MYB, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Tá? Então, por exemplo, esses fatores de transcrição aqui, eles são induzidos ou eles são sintetizados positivamente, induzidos para serem sintetizados através dessas proteínas aqui do tipo TOC1, ou TOC1. Tá? Que aí isso ocorre aqui durante a noite, mas durante o dia, na presença de luz vermelha, né, que é percebida pelos fitocromos, também continua, né, ocorrendo a síntese dessas duas proteínas, tá, tanto LHY quanto CCA1, que por sua vez regulam genes que devem funcionar durante o dia, como por exemplo o LHCb, as proteínas LHCb, né, que fazem parte do complexo antena do fotossistema 2. Tá? E várias outras, né, isso aqui são só exemplos de algumas que já foram estudadas. Por sua vez, LHY e CCA1, eles inibem as proteínas TOC, tá? E algumas outras, que devem funcionar apenas durante a noite ou no finalzinho da tarde. Mas durante o dia, né, como eu falei, sempre essas proteínas reguladoras elas vão sendo sintetizadas e degradadas. Então, quando elas são sintetizadas à noite ou no início do dia e deixam de ser sintetizadas, então quando elas passam a ser degradadas, consequentemente o nível delas vai diminuindo no núcleo. E daí esse efeito inibitório que elas têm
com relação à proteína TOC1 vai diminuindo. E aí, quando ocorre lá o período de transição de dia para noite, as proteínas TOC1 voltam a aumentar, e quando o nível dela já está muito elevado, novamente voltam a induzir a síntese da LH1Y e CCA1. Né? Então, daí o ritmo vai continuando, né? E o relógio vai funcionando nesse ritmo de quase um dia, mas que é necessário a presença de luz para que, digamos assim, ele seja ajustado, né, a cada dia. Um dos exemplos de efeito controlado pelo ritmo circadiano é o movimento de folíolos em plantas, principalmente plantas leguminosas, né, que tem folhas recompostas, como está mostrado aqui nesse exemplo, em que durante o período de luz, os folíolos, né, o nome correto é foliololo, tá? Mas eu estou falando aqui, eu estou chamando de folíolo porque fica mais simples. Porque é uma folha recomposta, né? O folíolo mesmo seria essa parte aqui que, por sua vez, se divide novamente, né? Mas isso é assunto lá da sistemática. Então, por exemplo, durante o dia eles estão na posição mais planar para receber mais luz, para fazer mais fotossíntese, e durante a noite eles se fecham, né? Ou em muitos livros a gente encontra que se diz que isso daqui está na posição de dormir, tá? Na posição que não precisa mais ficar recebendo muita luz, já que não vai ter luz à noite suficiente para a fotossíntese. E esse ritmo ele é circadiano, tá? Então você vê que movimento de subida, né? Ou seja, de ficar na posição horizontal, ocorre no período de luz, vai diminuindo, é mínimo no período de escuro, então no outro dia volta a subir de novo e ele continua. E ele é ritmo circadiano pelo seguinte: se a planta é transferida para um ambiente totalmente escuro, esse ritmo ele permanece durante um tempo, só que numa amplitude menor. Tá? Você vê que continua havendo movimento de subida dos folíolos, depois baixam novamente, né? Voltam novamente para a posição vertical, mesmo que estejam completamente no escuro. Aqui estavam sendo colocado período de 12 horas de luz, 12 horas de escuro, né? E daí sucessivamente. Então, esse ritmo permanece por um tempo. Permanece porque o relógio continua funcionando, sendo que na presença de escuro, né, ele vai deixar de ser regulado, então com o tempo esse ritmo vai sumir também. Tá? Inclusive a redução na amplitude é exatamente porque está diminuindo a síntese de alguns fatores de transcrição que devem regular genes expressos apenas durante o dia. Bom, ritmo circadiano, alguns desses ritmos circadianos eles são regulados aliás, o ritmo circadiano, além dos fitocromos, ele é regulado por outros fotorreceptores, mas os fitocromos têm um papel importante. Então, nesse caso aqui, no movimento de folíolos, já se observa que, por exemplo, se for colocado no final do período de luz um flash de luz vermelho e depois deixa as plantas ficarem no escuro, esse movimento é regulado normalmente. Se pode até, inclusive, alterar o ritmo, se quiser, né, com esse flash de luz vermelho e depois transferência para o escuro. E se colocar luz vermelha distante, a gente altera o ritmo também. Tá? Ou seja, fitocromos realmente estão envolvidos lá na percepção de luz. Mas existem outros fotorreceptores, né? Já se observa que para a indução da abertura no início do dia, né, ou do movimento para cima dos folíolos no início do dia, é necessário luz azul. Tá? Então, luz azul, então a gente já entende que tem outros fotorreceptores. Na próxima aula eu vou comentar sobre fotorreceptores de luz azul. Tá? Então, como é que ocorre o movimento lá dos folíolos? Então, para que eles fiquem mais elevados, ou seja, na posição mais planar e façam mais fotossíntese, então ocorre movimento de solutos que saem de células que estão exatamente próximo ao ponto de ligação do folíolo com a estrutura, né, de ligação lá, que é a RAX. Então, no início do dia, né, no período de luz, por exemplo, solutos saem de células que estão na posição chamada dorsal, né, ou células motoras dorsais, e que é o que está mostrado aqui em laranja, e passam para outras células que estão numa posição chamada ventral, então elas são chamadas de células motoras ventrais. E aí, é aquela mesma explicação que a gente tem lá sobre movimento de abertura e fechamento de estômatos. Na presença desses solutos aqui, o que vai acontecer? Baixa o potencial osmótico dessas células, consequentemente baixa também o potencial hídrico, e aí o potencial hídrico delas vai ficar menor do que das células que estão próximas ali na vizinhança, então consequentemente ocorre movimento de água para elas,
E quando ocorre movimento de água, aumenta a pressão. Então, a pressão mais elevada faz com que essas células aqui, né, empurrem, digamos assim, os folíolos e eles fiquem na posição mais planar. Durante a noite, né, para se fechar, aí ocorre o inverso. Saída dos solutos das células que estão na posição ventral para a posição dorsal. E aí na posição dorsal, é a mesma coisa. Baixa o potencial osmótico, baixa o potencial hídrico, entra água, aumenta a pressão e faz com que ocorra, né, o movimento de fechamento dos folíolos. Né, e aí a planta fica, né, na posição de dormir. Uma outra coisa que acontece é a acidificação da parede celular. Sempre antes de ocorrer a entrada dos solutos, essa acidificação ocorre via ATPase, então é um movimento muito parecido com o que a gente viu realmente lá nas células guarda. Tá? Então, lembrem lá, né, que células guarda elas ficam mais túrgidas pela entrada de solutos, ocorre acidificação também, mas no caso, eu vou mostrar mais adiante que o movimento de abertura de células guarda ou de aumento de turgescência de células guarda no início do dia é provocado por fotorreceptores de luz azul, tá? Mas vamos deixar isso para mais adiante. No caso aqui do movimento de abertura e fechamento de folíolos, tem participação dos fotorreceptores de luz azul também, mas também tem participação dos fitocromos. É por isso que eu estou falando antes. Uma outra resposta altamente importante e que está muito ligada à sobrevivência de plantas, principalmente em ambientes sombreados, é a percepção exatamente da luz disponível naquele ambiente. Então, provavelmente vocês já viram efeitos de que quando a gente coloca... Isso é muito feito, por exemplo, em culturas de eucalipto. Você coloca plantas para crescerem em um espaçamento muito pequeno, né, muito próximas umas às outras, qual que é a tendência? Que elas atinjam uma altura muito grande e que se ramifiquem pouco. Que é o que seria mostrado, por exemplo, nesse esquema aqui da planta que está mais à esquerda, tá? Nessa parte de cima aqui. Já quando a gente coloca plantas em um ambiente mais aberto, qual que é a tendência? Que elas cresçam menos em altura, mas que elas se ramifiquem muito, produzindo muitos galhos com muitas folhas. Por quê? Porque já tem luz disponível ali, por que ela vai crescer tanto? Né? Então ela já vai poder explorar bem aquele ambiente ali, fazendo muita fotossíntese. No caso de plantas que se alongam muito, é exatamente porque elas estão num ambiente sombreado e elas tentam, né, entre aspas, atingir o topo da floresta o mais rápido possível para fazer fotossíntese, né, para poder crescer ali naquele local. Tem algumas outras plantas que não fazem isso, tá? Elas simplesmente não se ajustam ao ambiente. Essas que conseguem se ajustar, elas são ditas que têm plasticidade em relação à luz, tá? Então conseguem se ajustar em relação ao ambiente. E algumas outras não conseguem. Ou não é importante para elas, de acordo com a história de evolução delas também, tá? Essa resposta de adaptação à luz ela é controlada por fitocromos. E ela depende da presença de fitocromos no formato PFR, tá? Em relação ao fitocromos total. Então, por exemplo, num ambiente mais sombreado, o que é que acontece? As plantas estão mais abaixo da copa. Aquelas que estão mais acima vão absorver o máximo possível de luz vermelha, porque luz vermelha é utilizada na fotossíntese, e então, consequentemente, nos ambientes mais baixos, vai ter um predomínio de luz vermelho distante, já que não é utilizada pela fotossíntese. E aí, os fitocromos que vão estar no formato PFR vão estar em quantidade pequena em relação ao reservatório total de fitocromos. E aí, por exemplo, quando chega num nível que está em torno de 0,3, 0,4 de fitocromos no formato PFR em relação ao total, a tendência é que as plantas se alonguem bastante. Se está numa proporção maior, aí a tendência é que as plantas não precisem se alongar tanto, porque isso é um indicativo de que naquele ambiente ali tem muita luz, tá? Tem muita luz vermelha, então, consequentemente, não tem ninguém acima, né? Não tem nenhuma planta acima fazendo ou utilizando luz vermelha para a fotossíntese. Daí ela consegue se adaptar bem. Através disso, né, através desse entendimento aqui, foi que o pessoal da agricultura passou a trabalhar na seleção, no melhoramento genético, para obter plantas cada vez respondendo menos a ambientes luminosos. Então, atualmente, hoje a gente tem culturas de plantas que respondem pouco à luz, que permitem você, por exemplo, cultivar elas em espaçamento muito pequeno
ainda assim atingindo uma altura pequena, né, não se alongando tanto, que facilita, por exemplo, colheita, tanto manual como mecânica. Então isso é o que o pessoal do milho fez ao longo de quase 100 anos, né? Então atualmente tem cultivares que você planta em espaçamento muito adensado, mas que mesmo assim elas não atingem grandes alturas. Ou seja, o fitocromo foi alterado, né? A resposta que era importante do ponto de vista ecológico, ele foi alterado exatamente para uma facilidade agronômica, né? Uma facilidade de cultivo e colheita. Essa resposta ligada ao crescimento ela é muito interessante, que a gente pode simular ela também em casa de vegetação, né? Ou em laboratório também. Então, observe aqui que tem germinação de plantas, né? Logo após a germinação, aliás, né? O crescimento inicial das plântulas, em situação mais adensada, que é o que está mostrado na figura aqui acima, em uma situação intermediária e na figura mais abaixo, em um espaçamento grande entre essas plântulas. Então, observe que na figura acima, elas estão se alongando mais, as folhas não estão se espalhando tanto na horizontal, e na figura abaixo, o crescimento em altura é menor e as folhas estão mais espalhadas. Tá? Então, isso é uma resposta controlada por fitocromos. Porque nesse ambiente aqui de cima, o que está acontecendo? Elas estão se autossombreando, consequentemente vai ter uma diminuição na proporção de luz vermelha em relação à luz vermelha distante. E essa resposta aqui, ela depende de um nível crítico, tá? Porque vai depender de uma proporção específica de fitocromos no formato PFR em relação ao fitocromo total, como eu mostrei lá no esquema anterior. Vai chegar num determinado nível, né, que a resposta de alongamento vai ser induzida. Tá? Isso daqui pode ser simulado também através de filtros. Então, se a gente coloca, por exemplo, as plântulas da mesma espécie lá que estão crescendo em um filtro que reflete luz vermelha, o que é que a planta vai entender ali? Que ela está num ambiente com muita luz, tá? Porque tem luz vermelha, então não tem nenhuma planta acima absorvendo luz vermelha. Então, né, ela não precisa se alongar tanto, e ela pode espalhar bem as suas folhas, né? Se a gente acompanhar isso no estágio mais avançado, ela vai se ramificar bastante na lateral, porque ela vai ter luz ali já disponível para a fotossíntese. Mas se a gente simula, por exemplo, um filtro que reflete luz vermelho distante, né, que eu comentei que já está quase ali aliás, já é o início da faixa do infravermelho, o que vai acontecer? A planta vai entender que está num ambiente sombreado, porque nessa situação aqui, à direita, proporcionalmente tem mais luz vermelho distante do que luz vermelha, mesmo que tenha luz disponível para ela crescer, tá? Porque ela está num ambiente ensolarado ainda, né? Você vê que tem luz aqui chegando, mas o que é que os fitocromos estão percebendo? Se está predominando luz vermelho distante, então vai predominar fitocromos na forma PR, que por sua vez não induzem a resposta, aliás, que fazem com que a planta se alongue bastante, tá? Que induza aquela resposta parecida com sementes que germinam no escuro, que são plantas estioladas, né, que se alongam bastante. É claro que aqui tem outros fatores sendo controlados, né? Tem clorofila, tem fatores diferentes, que são controlados por outros fitocromos, né, ou por outros fotorreceptores. Mas a planta está se alongando muito no ambiente simulado aqui, né, com luz vermelho distante, para refletir luz vermelho distante, que seria uma coisa parecida com o trabalho lá com as bandejas, né, do espaçamento, ou com plantas crescendo em densidades muito grandes em florestas. Tá? Então, tudo mostra o envolvimento dos fitocromos na percepção desses sinais aí. Na maioria das vezes, efeitos de fitocromos são sinérgicos. Tá? Ou seja, os 5 tipos de fitocromos diferentes que eu já comentei, o fitocromo A, B, C, D e E, na maioria das respostas, porque muitos deles controlam o mesmo tipo de resposta, e quando controlam são efeitos sinérgicos. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo de uma resposta antagônica, controlada por fitocromos B e A, que envolve exatamente o de-estiolamento. Tá? O estiolamento, como eu comentei, seria plantas se alongarem muito, que é uma resposta de plantas crescendo em ambientes escuros, mas que
quando aliás, o controle desse processo envolvendo fitocromo A e B, ele é uma resposta antagônica. Então, a resposta mais comum, né, que a gente estudou mais aqui ao longo desse assunto, é o que está controlado aqui pelo fitocromo B. Então, por exemplo, na presença de luz vermelha contínua, o que acontece? O fitocromo passa do formato PR para o formato PFR, que por sua vez é esse formato aqui que migra para o núcleo, né, e que estimula o processo de desestiolamento. Tá? E aí a planta deixa de se alongar muito. Por quê? Porque ela vai, se está chegando luz vermelha, ela vai entender que está num ambiente ensolarado. Tá? Então, exatamente o que eu acabei de comentar. Se chega a luz vermelha distante, o que a planta vai entender? Que está num ambiente sombreado. Então, consequentemente, a forma PFR vai passar para a forma PR, que não, e aí, consequentemente, ela não vai estimular o desestiolamento. Ou seja, a planta vai continuar se alongando muito nessa situação. Mas quando a gente vem para fitocromo A, aí o efeito é inverso. Tá? O fitocromo A ele é menos estável, então para que ocorra a regulação através dele depende do fotoequilíbrio entre a forma PFR e a forma PR. Mas a regulação aqui é exatamente o contrário lá do fitocromo B, porque na presença de luz vermelho distante é que o fitocromo na forma PFR interage e desestimula, né, interage com alguns genes e estimula, aliás, o desestiolamento. Tá? Então, é como se um dos fitocromos está induzindo uma resposta e o outro está atrapalhando, entre aspas, né, ou está induzindo uma resposta contrária. Então, por que acontece isso? Tá? Daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco. Mas porque a luz ela é extremamente importante. Então, às vezes, moléculas que controlam efeitos antagônicos, elas ajudam a ter uma percepção melhor do ambiente. Tá? Então, deixa, digamos assim, uma sintonia mais fina da planta com o ambiente quando tem uma molécula induzindo uma resposta e uma outra fazendo uma resposta contrária. Inclusive, nesse caso aqui, tá? De plântulas que germinam em ambientes ensolarados ou em ambientes sombreados. Então, aqui a gente tem a mesma coisinha que tem lá, tá? Então, plântulas germinando na presença de luz. E aí, quando elas germinam na presença de luz, elas vão receber ao mesmo tempo luz vermelha e luz vermelho distante. Tá? Nunca esquecer isso. O Sol emite radiação nessas duas intensidades, mas não é necessário que todos os fitocromos fiquem na forma PFR. Tá? É necessário uma determinada proporção para que provoque o desestiolamento. E aí, essa resposta aqui de plantas germinando na luz, ela é controlada principalmente pelo fitocromo B. Já plântulas que germinam no escuro, ocorre uma alteração aqui. A resposta inicial ela é controlada pelo fitocromo A, que é menos estável, e que em seguida passa a ser controlada pelo fitocromo B. Então, por exemplo, imagine que essa semente está enterrada no solo. Esse ambiente está recebendo pouca luz, tá? Porque ele está sendo sombreado por outra planta que está ali em cima. Então, consequentemente, vai chegar pouca luz vermelha, mas vai chegar bastante luz vermelho distante. Vai penetrar em uma determinada camada aqui do solo, que por sua vez, dependendo da intensidade, ela vai poder induzir o início da germinação. Mas quando a semente, quando a plântula chega ali na superfície do solo, o fitocromo A deixa de ser importante, aliás, e aí quem passa a ser importante é o fitocromo B. E aí ele quem vai perceber essa resposta aqui. Se está chegando principalmente luz vermelho distante, então não vai ocorrer o desestiolamento, a planta vai continuar se alongando muito até atingir um determinado local que ela tenha luz suficiente para fazer fotossíntese. Tá? Então esse é um dos exemplos de uma resposta complexa de germinação e de crescimento inicial de plântulas que precisa ser regulada de forma muito precisa, porque principalmente no caso de plântulas, tá? Qualquer falha na percepção do ambiente luminoso vai provocar sua morte, né? As plântulas são o estágio inicial ali, né, de crescimento, que normalmente são muito frágeis para sobreviver a alterações ambientais muito intensas. Então essa percepção ela tem que ser muito precisa inicialmente. Então tem que ser precisa ao longo de toda a vida da planta, mas inicialmente ela passa a ser mais crítica. Bom, e aqui eu vou mostrar um efeito de interação
de fitocromos com hormônios, nesse caso aqui com giberelinas, tá? O GA, que é o ácido giberélico, que é o que está mostrado aqui na parte de baixo do esquema, na presença de escuro. Então, o que é que... Lembrando lá quando eu falei de ácido giberélico, né? Então, muitas das respostas de ácido giberélico envolvem alongamento celular, né? Crescimento, aumento de tecidos, aumento de órgãos, porque exatamente está aumentando taxa de expansão celular, né? Os genes envolvidos na taxa de expansão celular. Aqueles lá que altera propriedades da parede celular, né? Então tudo isso eu já comentei aqui na nossa disciplina. O ácido giberélico tem o seu receptor no núcleo, então ele interage com esse receptor que por sua vez está ligado a algumas proteínas, entre elas essa proteína aqui do tipo chamada de DELA, que ao interagir com o receptor do ácido giberélico ou das giberelinas, a partir do momento que ele está ligado, ela é marcada com ubiquitinas, mesma forma que eu já comentei aqui hoje, né? Para ser degradada via proteossomo. E daí tem algumas proteínas chamadas de PIF, que elas regulam genes, elas regulam positivamente alguns genes, por exemplo, genes ligados à expansão celular devem ser regulados, porque é uma resposta das giberelinas, e genes, por exemplo, envolvidos na biossíntese de clorofilas, eles não devem ser regulados, eles devem ser, aliás, regulados, mas regulados negativamente. Tá? E aí eles são inibidos. As proteínas PIF, por sua vez, elas então induzem algumas respostas, induzem o aumento da transcrição de alguns genes e inibem a transcrição de alguns outros. Mas o que é interessante é que essas proteínas PIF, elas também interagem com fitocromos. Só que nesse caso aqui, então, por exemplo, na presença de luz, o que é que acontece? Alguns fitocromos, eles marcam as proteínas PIF para serem degradadas via ubiquitina também, né, lá no proteossomo. E aí, por exemplo, genes que deveriam ser regulados, genes de aumento da taxa de expansão celular, eles não vão ser regulados exatamente, né, porque na presença de luz, por exemplo, tem muita luz ali, a planta não precisa se alongar tanto. Essa é a resposta que eu acabei de mostrar ali no crescimento inicial de plântulas que poderiam estar germinando na presença de luz. Tá? E nesse caso aqui, então, esses genes aqui eles vão ser inibidos. Tá? Então, esse é só um exemplo de que muitas vezes ocorre interação de fotorreceptores com hormônios também. Tá? Mesmo que sejam regulando processos diferentes, mas eles acabam dividindo algumas vezes proteínas ou dividindo o mecanismo de transdução de sinal, né, entre um e outro. E aqui eu tenho um resumo geral de processos regulados por fitocromos. Tá? Não são todos que estão mostrados aqui, são apenas alguns que foram muito estudados, envolvendo o fitocromo B e o fitocromo A. Então aqui abaixo tem o fitocromo B e aqui acima o fitocromo A. Tá? Então de início, percepção de luz vermelha, ocorre alteração, né, no formato de PR para PFR, ocorrendo aqui nos dois ao mesmo tempo, né? Normalmente, se a gente fosse envolver os outros fitocromos que já foram descobertos, aí a coisa seria mais complexa. Então teriam também interação, poderia também ter antagonismo entre eles também. Então, a forma PFR, ela se fosforila, isso eu comentei na aula passada, que ela pode também migrar para o núcleo ou pode interagir com outras proteínas que estão no citoplasma, entre elas uma proteína G que está aqui na membrana plasmática, que induz a síntese de GMP cíclico, que é uma molécula reguladora, ou aumento de cálcio, aumento do nível de cálcio, que interage com uma proteína chamada de calmodulina, que eu já comentei isso daqui no efeito de fechamento de estômatos por ácido abscísico. Então, essas moléculas reguladoras aqui, elas interagem diretamente, regulando a expressão de genes por luz, tá? Que o efeito começou lá por percepção da luz pelos fitocromos. Ou os fitocromos diretamente também podem interagir com genes, ou podem interagir com outras proteínas presentes no núcleo, tá? Aumentando ou até inibindo a regulação de alguns genes também. Eu comentei agora há pouco sobre a proteína do tipo COP1, né, que
no escuro elas migram para o núcleo e que inibem a expressão de alguns genes e que, por sua vez, elas podem induzir o aumento da síntese de outros fatores de transcrição ou então marcar eles para a degradação, tá? Então a coisa toda ela começa a ser compreendida, né? mas a gente vê que ela vai se tornando complexa, consequentemente. Mas por que é complexa? Tá? Pelo aquilo que eu já comentei aqui na aula de hoje. Tá? Percepção de luz é essencial para a sobrevivência de plantas e luz varia muito de acordo com os ambientes. Tá? Então tem ambientes muito sombreados, ambientes muito ensolarados e aquilo que eu sempre falo, né? A planta germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então ela tem que ter uma percepção muito boa do ambiente em que ela está crescendo. E aí vocês observaram, né, nesse assunto aqui que tem diversos fatores que são regulados por fitocâmbicos, germinação de sementes, alongamento, síntese de pigmentos, por exemplo, síntese de clorofilas, moléculas proteínas do complexo antena do fotossistema, tá? E por aí vai. Então tem muita coisa que a planta precisa regular e que ela vai regulando ao longo do dia. Tá? O movimento lá dos folíolos, né? Então tem muitos ritmos que são regulados ao longo do dia, porque a planta precisa regular esses ritmos mesmo, para sobreviver e para aproveitar da melhor forma possível o recurso ambiental, né, de luz. Então, nós animais, né, estamos no sol, podemos ir para a sombra, as plantas não, elas estão ali e precisam aproveitar o máximo possível e quando estão no escuro elas também precisam regular o seu desenvolvimento para sobreviverem bem naquele ambiente. Tá? Então, né, eu vou continuar falando sobre fotorreceptores, na sequência eu vou falar sobre receptores de luz azul. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.